E aí pessoal, aqui é o Adailton. Hoje estou vindo aqui para falar com vocês sobre o Fórum dos Técnicos. Houve uma reunião há um tempo atrás, no dia 9 de julho, com o sindicato, onde a gente soube de algumas informações. Primeiro, a respeito da precariedade dos serviços que estão acontecendo na UFAL para o desenvolvimento das atividades meio. Aqui em Delmiro a gente teve dois problemas principais, que foram a ausência da impressora copiadora, que obrigou a gente a usar as impressoras setoriais, inclusive para impressão de provas, e acabou, boa parte do recurso dessas impressoras acabou sendo finalizado, a gente só ficou com algumas poucas impressoras. E a outra foi a questão da telefonia VoIP, que ficou um tempo desativada por uma decisão liminar do tribunal, que a empresa entrou com a decisão porque não é paga há 6 meses, mas a UFAL entrou com outra liminar que acabou suspendendo a suspensão do serviço. Então a gente voltou. Esse assunto foi levado a uma reunião no fórum do dia 28 de junho, 28/6. Só que a gente teve várias informações de que a questão da impressora estava sendo providenciada, prometeram várias vezes que ia chegar em breve, e acabou chegando ontem, na quinta-feira, dia 14 de julho. Como anteriormente também já tinha sido resolvido o problema da telefonia, a gente ficou sem assunto a respeito disso, e a proposta do sindicato, que era elaborar um documento com o respaldo do sindicato reclamando das condições de trabalho, acabou sendo desnecessário. Uma outra coisa, na reunião do dia 28, a gente começou discutindo pelo assunto de pauta 4, que era enviar um documento para o Fórum dos Técnicos Arapiraca, fazendo uma proposta para a composição de uma chapa representante da UFAL do interior. A gente teve a decisão de todos a favor. Eu ainda não fiz o documento porque lá não soube se tinha uma organização de técnicos para enviar o documento, mas eu fiz alguns contatos e vou passar para esses contatos para que eles façam a divulgação lá em Arapiraca dessa requisição. A pauta 2 foi questão das 6 horas, intervalo para almoço para a questão das 6 horas. No dia da reunião, dia 28 de junho, a gente teve a visita do Aguinaldo também para tratar desse assunto. A gente chegou à conclusão de que é muito difícil para um funcionário que faz 6 horas passar do meio-dia sem fazer um intervalo para o almoço. A gente constatou na legislação que é concedido 15 minutos de intervalo para esses servidores para fazer um lanche. Mas uma parte da legislação dá a entender que, se houver reposição de horário, a gente pode fazer um intervalo um pouco maior. Isso ainda está para ser estudado, mas a ideia é fazer com que o pessoal ou chegue 15 minutos antes ou saia 15 minutos depois, para ter meia hora de intervalo na hora do almoço. Isso ainda vai ser estudado para ser levado à direção, para a gente fazer um acordo que fique registrado aqui na instituição. Algumas reclamações foram registradas, como da Catarina, a respeito do ar-condicionado, que até agora não foi consertado. Mari e Jéssica também se manifestaram a respeito do ar-condicionado da secretaria, que não tem, e hoje eles são climatizados com o ar que vaza da sala da direção acadêmica, onde tem um ar-condicionado. Mas quando é necessário fazer reunião naquela sala, a porta é fechada e a situação na secretaria fica difícil. Questão de servidores para a biblioteca.
que a gente está com pouco servidor para atendimento ao público no horário especificado, que vai das 8 da manhã até as 21h30, se não me engano, da noite, direto. Houve alguma sugestão de reduzir o horário para o horário dos servidores e fechar a biblioteca num horário que não tenha ninguém para estar atendendo, justamente para evidenciar a precariedade da situação. Eu não sei, foi só uma sugestão, não sei se o pessoal da biblioteca vai acatar, eles quem decidem no fim das contas. Mas não tinha ninguém lá na reunião, eu acho que vai ficar para uma conversa posterior. Material de consumo, foi tocado no assunto e a gente está com um empenho baixíssimo, acho que já acabou o dinheiro. Se não chegar mais dinheiro, não vamos ter condição de continuar, nem material para continuar operando. Não ficou decidido se vai haver uma manifestação do fórum a esse respeito, então eu vou ter que consultar as pessoas envolvidas para ver se querem que eu faça uma manifestação. Isso também entra na questão relacionada com o sindicato, né? Talvez ainda seja um ponto que possa ser desenvolvido com o auxílio do sindicato. Catarina levantou uma outra questão a respeito da organização patrimonial. E teve um momento que a gente estava fazendo um curso no Laboratório de Informática 2 e estava tendo um evento no mini auditório, que fica logo ao lado. E o pessoal desse evento, como estava tendo algumas bancas de venda de livro, de venda de artesanato, essas coisas, pegaram vários birôs de sala ao lado para usar como apoio lá no evento. E deixou as salas despreparadas para utilização. Aí o pessoal relacionado com essa questão de patrimônio vai decidir o que vai ser feito. Se vai passar uma informação para o pessoal para não permitir essas relocações, como é que vai agir a respeito disso. Bom, só isso na reunião de 28 de junho. Mas a gente também teve uma reunião ontem, dia 14 de julho. Essa do dia 28 foi uma reunião extraordinária para tratar de assuntos, como eu vi que havia uma quantidade grande de assuntos, resolvi tratar desse jeito. Estava previsto para essa reunião um assunto que foi discutido na reunião anterior, tá, de ontem. Os assuntos de ontem da pauta foram a política de afastamento para a qualificação de servidores técnicos, que foi requisitada pelo Davi. Ele chegou lá e só mostrou que já tinha um documento pronto, demonstrando distinções para fazer uma lista de prioridade de afastamento, visto que a Progep está liberando 20% dos servidores. Aí vai ser seguida essa lista para liberação. Ele fez uma apresentação breve, vai passar para os servidores para a gente fazer sugestões e verificar se está tudo ok no edital. A gente teve um diálogo também sobre a criação de comissões para divulgar os valores da UFAL, que acabou com ninguém se candidatando para compor essa comissão. Esse assunto foi levantado na pauta anterior da reunião do Conselho, que não ocorreu por falta de quórum. Como até agora não havia saído uma pauta para a reunião do Conselho, que vai ser semana que vem, quinta-feira, dia 21, eu supus que a pauta anterior ia ser recolocada em pauta, talvez com alguma adição. Então a gente tratou desse assunto, acabou que ninguém dos técnicos quis se candidatar para ela, mas também teve
nessa reunião do Conselho, na pauta do Conselho, uma comissão para a consolidação do organograma do campus. E para essa comissão, 3 pessoas se candidataram, sendo a Lara, que é administradora, o Davi, que também é administrador, e o Bennett, que é assistente de administração do lado de Santana. Então, caso esse assunto seja discutido, esses são os nomes que a gente vai propor que componham a comissão. E teve um terceiro ponto de pauta, que foi requisitado pelo Bennett, a respeito do memorando que a Prograde emitiu, requisitando que os técnicos em assuntos educacionais sejam realocados para suas funções legais. A gente discutiu bastante lá, houve a manifestação de alguns servidores achando que esse documento foi uma tentativa de punição para os técnicos em assuntos educacionais, visto que o objetivo dele provavelmente seria forçar o acúmulo de cargos, fazendo com que os técnicos, os tais, fiquem tanto no CRCA quanto exercendo as funções previstas em lei. No entanto, as funções previstas em lei não prevêem o trabalho como TAI. Então, do nosso ponto de vista, seria necessário haver uma migração. Principalmente do meu ponto de vista. A gente achou também que aquela comunicação foi feita meio desajeitada, porque deu a entender que isso era uma colocação dos tais, essa situação deles não estarem exercendo as funções legais dele, quando na realidade não é, isso é uma imposição da cultura da instituição, provavelmente, principalmente aqui no interior, porque os tais ficam atrelados às coordenações de registro e controle acadêmico, que são os CRCAs, e lá na UFAL de Maceió tem muito TAI na Prograde, e onde provavelmente lá nessa proveitoria eles exerçam as funções relacionadas com as atribuições legais. Como não havia nenhum TAI na hora da reunião, a gente decidiu que eu iria consultá-los posteriormente para ver qual é a posição deles, o que é que eles acham a respeito dessa comunicação. E eu fiz o questionamento a eles num curso de legislação acadêmica que é ministrado justamente por todos os tais aqui do campus do Sertão. E lá estavam presentes o Rogério, a Lidiane e o Aloysio, sendo que o Stefânio, que é outro TAI, eu já havia falado de manhã. O horário do Stefânio, como é de 7h30 a 1h30, ele já tinha ido para casa, mas eu peguei uma ideia razoável do que ele estava achando da situação e a gente levou para a questão durante o desenvolvimento do curso, lá no curso de legislação acadêmica. Quando eu fiz a proposta, quando eu coloquei a questão, eu expus que eu achava interessante a proposta, porque a gente já havia discutido outras vezes que os tais acabam sendo subutilizados e eles podem contribuir muito mais fazendo as atribuições legais que são colocadas. Só que para eles exercerem as funções legais fica praticamente impossível a acumulação das funções. Então teria que haver uma migração dos tais saindo do CRCA e indo dar auxílio nessa questão das atribuições legais, que é basicamente dar suporte didático, dentre outras coisas, aos cursos. E seria seria indispensável a colocação de outros servidores no CRCA para continuar realizando os controles e registros acadêmicos. Como essa questão afeta todo o campus e não somente o corpo técnico, a minha proposta inicial foi que
a gente, como fórum, encaminhasse parecer para a direção do campus, para que a direção se posicionasse como campus. E nesse parecer ele incluísse o posicionamento da questão técnica. Sendo que, durante a discussão com os meninos do CRCA, essa proposta, eles preferiram não fazer essa abordagem. Eles preferiram já elaborar um projeto de execução da documentação da Prograde e encaminhar isso diretamente à direção. Eu achei um pouco precipitado porque eu achava interessante fazer a comunicação já para dar tempo da direção ir trabalhando. E na questão do posicionamento do campus, mas não comunicar que a gente ia fazer uma proposta de operação. Mas eu não entendi bem qual foi o fim deles. Eu estou achando que eles me entenderam mal sobre a minha proposta de levar isso já no conselho. E talvez eu vou tentar fazer uma conversa novamente com eles para ver se a gente realmente estava se entendendo. Apesar de dessa proposta ter sido bem vista no início, né, depois que a gente chegou à conclusão de que ia ser interessante elaborar um projeto de operação, essa proposta acabou sendo deixada de lado. Bem, então semana que vem vai ter reunião do conselho, ainda não saiu pauta. E semana que vem provavelmente eu vou falar alguma coisa a respeito do conselho também. Até mais, pessoal.